coragem. Mas, irmão Guilherme, por que coragem? Porque Paulo e Silas, para eles terem chegado nessa situação, eles tiveram que ter uma coisa chamada coragem. Eu nem sabia que era culto de missão. Mas pensa numa coisa que nós temos que ter, chama coragem. Todo mundo sabe a história. Paulo e Silas entram na cidade e lá se encontra uma menina endemoniada com espírito de adivinhação. Aquela menina era utilizada para troca de negócios, para ganhar dinheiro. Os homens utilizavam aquela menina que ela adivinhasse e pagasse eles. E aquela menina, eles iam caminhando e aquela menina, olha, aí está indo 2 servos do Deus Altíssimo. Olha, aí está indo 2 servos do Deus Altíssimo. E quando eles vão caminhando, talvez um olha para o outro e fala assim, Paulo, vamos parar com esse negócio aqui? Essa menina já está dando muito trabalho para nós. Glória a Deus. Esse demônio que está nela já está dando muito trabalho para nós. E quando eles pegam, viram para trás, expulsam o demônio da vida daquela menina, eles causam uma dificuldade na sociedade. Eles expulsam o demônio sai. Mas para eles estavam fazendo o id. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Aí, companheiro. E eles estavam fazendo o id do Senhor. E levando o evangelho, pregando, expulsando os demônios. Mas chega um momento que tem que gerar um desconforto na sociedade. Chega um momento que nós temos que sair da zona de conforto. Chega um momento que nós temos que tremer um pouquinho as bases. E o momento dele chegou. Não, Paulo, está muito bom pregando aqui, tá beleza. Sai daí, demônio, dessa menina aí. Aqueles homens juntaram e falaram, nós temos que prender esses caras, porque eles mexeram com o que nós ganhamos dinheiro. Eles mexeram naquilo que nós precisávamos, que era a nossa fonte de renda, que era o espírito de adivinhação. Você tem mexido na casa do inimigo? Falar de missão é isso. Falar de missão, lembrar do Calvário, lembrar do sangue vertido na cruz, lembrar de quem nós éramos, de quem nós somos, é mexer no terreno do inimigo, é libertar o endemoniado, é libertar o drogado, é pegar aquele que não vale nada, trazer ele e colocar sentado entre os príncipes. Falar que ele é santo é bom, é maravilhoso. Aqui dentro é melhor ainda. Mas falar que ele é santo lá fora, aleluia, não é fácil, mas não é impossível. E eles falaram, junta aí, vamos prender esse cara, porque não tem o que fazer. Pegaram Paulo e Silas e levaram para a prisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua pregação tem te levado às prisões? Eu não estou falando a prisão carcerária. Eu não estou falando a prisão da polícia militar. Eu estou falando a prisão física. Quem tem amor pelas almas, vai para a prisão. Quem tem amor pelas almas, vai para a prisão. Vai não, irmão Guilherme, vai. Ele chora por causa de um desviado.
Ele se alegra quando o filho pródigo volta. Ele chora na casa dele. Senhor, visita a irmã que tem 50 anos que não vai para a igreja. Mas ele não para. Ele permanece. Sabe o que é ter prisão na vida do missionário? É ter angústia. É ter dificuldade. É ter choro. É ter gemidos. É o companheiro olhar para a esposa e não saber por que a esposa está angustiada. Mas ela sabe porque ela tem um peso do seu ministério. É olhar para essas dificuldades do missionário e lembrar, não, ele está preso numa angústia, ele está preso numa dificuldade, ele está preso num problema por causa das almas que ele tem buscado lá fora. Mexer no terreiro do inimigo não vai te trazer sorriso, mas vai te trazer galardão lá no céu. E eles foram para a cadeia. Aí talvez um olhou para o outro e falou, rapaz, para que nós fomos mexer com aquela menina? Esse dia para trás, irmãos, eu me peguei perguntando isso lá em casa. Deus mudou de cidade em 5 dias. E não fui para mexer com a igreja. Deus mudou de cidade assim, ó, puf. Deus me mostrou, deu um sonho para minha esposa. 5 dias a mudança estava no caminhão, tudo pronto. O pastor Adilson até me mandou uma mensagem, acho que ele até assustou. 5 dias, Deus moveu as águas. E eu cheguei naquele lugar, eu olhava para um lado, para o outro. E eu falava, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui, pastor Samuel? E eu olhava para a companheira e eu via angústia na cara dela. Eu falava, Senhor, o Senhor trouxe para cá. O que o Senhor veio fazer? Aí o pastor pegou e falou, Guilherme, eu preciso de um líder de jovem. Eu falei, pastor do céu, eu estou querendo estacionar, qual é meu ministério? Estou querendo ficar sentado lá no último banco. Não, eu preciso para você para trabalhar. E eu topei aquela situação. Passados uns dias, chegou uma jovem, mas lá na esquina do que dentro da igreja. E aí nós foi cuidando. A minha esposa foi regando, eu fui aconselhando, e nós fomos começando a zelar. Mas aí a gente começou a entrar na prisão. A gente chorava mais. A gente se angustiava mais. A gente entrava mais num processo de dificuldade. E aí eu falava, Senhor amado, o que está acontecendo? Aí Jesus falava, está vendo que ela sarou? Está vendo que ela está na igreja? Que ela se curou? E ela está lá hoje, caminhando, né, Natália? Com os próprios passos. Já não necessita mais de nós. Agora tem os outros que nós vamos ter que começar a ajudar. Mas quem que você tem ajudado? Vou perguntar de novo, igreja. Quem que você tem colocado o ombro debaixo do ombro dele? Falado, você precisa de mim, eu preciso de você. Quando a Bíblia fala assim, alegra com que se alegram, chora com os que choram. Tem gente que chora do seu lado, você não vê. Mas tem hora que a sua prisão te prende tanto que você esquece disso. Mas vamos adiante. E eles naquela prisão por causa de uma alma, por causa de uma dificuldade.
Aí você está nessa prisão por causa de uma depressão. Irmão, não durmo de noite. Eu tenho que tomar não sei quantos remédios, taxa preta, com uma cartela por noite para dormir. Isso é prisão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa noite que você não dormiu, nesse dia que você passou na prisão, nesse dia que você sentiu incomodado, você adorou? Você abriu o seu coração e falou: Jesus, me visita. Jesus, me visita, abre o céu. Jesus, abre o céu na minha casa. Eu particularmente, eu uso muito a minha casa. Eu, pastor, eu não fui batizado no Espírito Santo na igreja, eu fui batizado em casa. E eu orei muito na minha casa, Sandia. Então tem hora que Deus me visita deitado, sentado à mesa. Tem hora que eu falo: Jesus, eu precisava de um abraço. Você tem pedido abraço para o Senhor? Você lembra quando você tinha aquele primeiro amor que o apóstolo João fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O apóstolo João estava falando disso, igreja. É aquele primeiro amor de quando você era batizado com o Espírito Santo de novo, que você profetizava, cantava em línguas estranhas, não tinha vergonha de falar o idioma do céu, se alegrava na presença de Deus, se alegrava na rua, se alegrava na praça. Mas chama para ir num culto na praça para ver se vai hoje. Não vai. Mas quando tinha o primeiro amor ia. E tem o porém, não tinha carro. Tinha uma alemã, uma bicicletinha Monarch. Eu tinha um e eu gostava dela. Mas ia. Tem culto na praça, eu estou lá com o pastor. Tem culto na rua, eu estou lá. Tem culto num canto, eu estou lá. É regando a prisão. É o primeiro amor envolvido. Aí Paulo e Silas começam, talvez um cutuca para o outro e fala: Paulo, e aí? Voltando. Uai, Silas, eu não sei, nós estamos lascados. Não, será que nós estamos? O trem aqui agora é caixão e vela preta. Nós estamos perdidos aqui. Aí um olhou para o outro assim, pensou. Aí talvez eles começaram: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Isso foi só um ensaio. A minha alma lava. E ele está lavando almas aqui essa noite. Cante como se estivesse no primeiro amor, igreja. E eles começaram a cantar. E eles cantavam e adoravam ao Senhor. E talvez Paulo olha e fala: olha, Silas, você está vendo? Eu não, o que foi? A presença de Deus está chegando. Aí Paulo, ele está na casa que eu estou sentindo. E os presos olhavam e falavam: o que esse doido está fazendo? O que esses loucos aí estão fazendo?
Eles não entendiam, mas é a loucura que nos faz fazer diferença no mundo ainda. Você lembra da época que nós era chamado de doido? Passou para a religião dos loucos, passou para a religião dos bobos. Era isso que falava de nós um tempo atrás. Mas falava, irmã Darli, mas o povo continuava. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. A dificuldade vinha, mas eles continuavam cantando. Toma para ser Senhor, doa para sempre sim. Chorava, mas não parava de cantar. Passava a prova, mas não parava de cantar. Eles continuavam rasgados. Começou a passar o vento e tremer. Paulo, você está sentindo? Está tremendo, Paulo? Silas, eu também estou sentindo, Silas. E os presos, aí até eu já estou. Aquele que estava no cativeiro se alegrou. Eu já estou sentindo o dono da casa. Você sabe aquele que anda no meio dos 7 castiçais, aquele que caminha na fornalha, aquele que está com Daniel na cova do leão. Ele está aqui nessa noite. A presença dele é real no ambiente. Apenas adore e exalte, glorifique o nome do Senhor. O segredo é adorar. Eu estou preso, mas adora. Eu estou quebrado, mas adora. Eu não aguento, mas adora. A adoração ainda move o coração de Deus. A adoração ainda derruba a cadeia. A adoração ainda fecha a boca de leão. Irmão, eu não tenho força mais para adorar. Você não conhece as minhas cicatrizes, irmão. Pra você falar isso, pra você falar que adorar na prova é fácil. Tudo estava bem na minha casa. A gente tem que pregar o que vive. Tudo estava bem. Certo dia minha esposa foi trabalhar 8 horas da manhã. 8h15 chega a notícia num sábado. Guilherme, sua esposa caiu no trevo, quebrou a perna. E eu me desestruturei. Falei, Jesus amado, o que eu vou fazer? 2 meninos pequenos e minha mulher indo para Goiânia. E eu peguei, larguei tudo em casa, menino com vó. Falei, vó, cuide de menino, mas eu vou cuidar da minha carne. Peguei e vazei para Goiânia com a minha esposa. Chegamos lá, eu fui entender. Chegando lá, eu fui entender que a perna quebrada dela era almas no corredor daquele Hugo, para quem já esteve lá, que precisava ouvir que Jesus te ama. Que precisava ouvir que Jesus te ama. Chegou um cara lá, Elias, com as 2 pernas moídas num acidente de moto. Ele me agarrou na maca, ele falava, irmão, não me deixa. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo não vai te deixar. Passamos 18 dias, se eu não me engano, naquele lugar, naquela prisão. Mas o lugar que eu tinha comunhão com o dono da casa, o lugar que parece que eu via Jesus até nos defuntos que passavam no meio dos corredores. A prisão gera intimidade. A prisão gera intimidade. Tá difícil, mas não para. Tá complicado, mas não para.
A prisão, ela nos tem que trazer intimidade ao Senhor, como foi para Paulo e Silas. Porque se eles falavam, eu não vou adorar mais, eu não vou glorificar mais, pronto, acabava ali a brincadeira. Mas eles decidiram que as cadeias tinham que cair. E eles adoraram. As prisões tremeram. Tudo aconteceu. Como os irmãos sabem. Eu não quero falar da cadeia cair aqui, não. As prisões tremeram. E havia lá um soldado que me chama muita atenção. Quando aquele soldado pega a espada para se matar, Elias, fala, não, agora eu estou lascado, eles vão me pegar e eu vou morrer de todo jeito. Paulo e Silas olham para ele e falam, não, meu filho, não é hora não. Você tem que aceitar Jesus para você ir morar no céu com nós. Você tem que vir para o nosso time aqui, cara. As suas dificuldades depois dela não podem atrapalhar a sua pregação. O maior exemplo do missionário é ele passar pela prisão, ele passar pelo vale, passar pela dificuldade, ele chacoalhar o paletó e falar, Jesus te ama! Esse é o maior ponto positivo dele. Ele sacudiu o paletó, meu filho, Jesus ama a tua vida. Se coloque de pé, igreja. Você pode adorar o Senhor? Ele está na casa, irmão. A adoração é para Ele. A exaltação é para Ele. O louvor é para Ele. A adoração é dEle. Deus me fala um negócio aqui. E eu tenho que falar, senão só eu sei o preço. Tem irmãos que têm ministérios enterrados. Profetizava, não profetiza mais. Tinha revelação, não revela mais. Deus usava, Deus quer usar, mas não deixa ser usado mais. Você entendeu? Deus usava, quer voltar a usar, mas a pessoa não deixa ser usada. Você que precisa restaurar o seu ministério, fala, irmão, eu preciso que as cadeias tremam diante de mim. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. E eu quero te perguntar, se tem alguém em nosso meio que ainda não professa Jesus Cristo. E eu quero te falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você que quer aceitar Jesus, a oportunidade é essa. Você que quer aceitar Jesus, a hora é essa. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer ir morar no céu para ficar melhor? Se não tiver, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade, porque o dia de amanhã nós talvez estaremos na glória, adorando e exaltando o Senhor. Irmãos, tem alguém que precisa reestruturar o ministério aqui nessa noite. Tem alguém que precisa voltar a ser abraçado pelo Pai. Eu não sou de fazer isso. Não sei por que eu estou fazendo. Mas tem mais alguém aí, duro igual pedra, mas o Senhor está batendo no seu coração que você precisa voltar a profetizar, que você precisa voltar a se alegrar. Tem mais alguém? Ela vai ser abençoada. Ela está reconciliando? Tem alguém que quer reconciliar, irmãos? Tem um caso, uma irmã que quer reconciliar. Irmão, está tendo festa no céu agora. É uma alma voltando para casa.
É uma alma voltando para o aprisco do Senhor. A alegria da igreja é essa. É quando uma alma se rende. É quando a esposa, eu vou falar. Cadê sua esposa, pastor? É quando a lágrima da esposa do pastor é atendida. Tem lágrimas desta mulher nesta frente. A senhora tem hora que olha e acha que não é entendida. Tem hora que a senhora acha, não, eu sou só mais uma. Mas não é assim. Tem hora que a senhora pensa, estou pelo acaso. Não. Está com a mão. A mão está sobre a senhora. Tem te provado muito, que a mão tem estado sobre a senhora. Abraça ela. Que a mão tem estado sobre a senhora. A senhora não deixe de chorar, a senhora não deixe de clamar. Igreja, ame essa mulher. Ame essa mulher. Ela ama vocês. Se tem alguém falando que ela não ama, que seja repreendido em nome de Jesus. Ela ama vocês. Aleluia. Nós vamos orar. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Da esposa? Irmã Lúcia. A senhora vai ter uma alegria tão grande esses dias, como se fosse de um neto. A senhora vai ter uma alegria tão grande na sua casa, uma alegria tão grande no seu ministério, que a senhora vai olhar quando vocês estiverem mais adiante e falar: essa alegria foi Caçu que me trouxe. A senhora vai olhar e falar: foi eles que me deram. Deus vai te alegrar nesse lugar de uma maneira sobrenatural. Deus tem algo grande com a senhora. Assim te diz Deus. Soberano Deus e Pai, aqui está a sua igreja lavada, remida, comprada com teu sangue na cruz do Calvário. Senhor, aqui está o seu povo, que foi o Senhor quem pagou. Jesus, visita a tua noiva, como tu tem visitado. Senhor, visita os missionários dessa obra que estão ao canto. Senhor, que as cadeias possam cair. Jesus, que os ministérios possam ser restituídos. Senhor, que haja um avivamento contemporâneo sobre essa igreja. Senhor, que seja manifestada a tua glória na sede, nas congregações, nas praças e nas ruas. Senhor, que de Caçu possa haver um grande avivamento para a nossa região. Visita a sua igreja,